Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai começar nosso curso sobre coluna vertebral. Hoje é a nossa primeira aula, que é o professor Roberto Borges Filho. Sou da Universidade Federal de Jataí, sou da disciplina de cinesiologia, com experiências na área da coluna vertebral, evolução, antropologia, anatomia. Então a gente vai começar então, vamos lá então, pessoal. Bom, falar de coluna vertebral, eu tive pensando para você aprender sobre coluna vertebral. Primeira coisa, a gente tem que situar, né? Situar a coluna vertebral, que ela é um elemento dos vertebrados, né? Mas antes disso, é importante que a gente comece a definir a coluna vertebral. Ela é como se fosse assim, se a gente fosse pensar, quando um bebê nasce, até ele colocar o nome, ele é carne e osso, né? Então depois ele tem um nome, assim como a coluna ela vai ter um nome também, um nome, sobrenome, né? Então, para se identificar com outras colunas. Então, se você só sabe que se você tem que você é um ser humano que tem uma coluna, porque existe outros seres humanos que têm coluna. Então você se identifica. Ao mesmo tempo que existe a diferença, você sabe que você não é um cachorro ou que você não é uma formiga, por exemplo, entendeu? Então, você sabe que você tem uma coluna porque você conhece, você vive entre outras colunas para se identificar. Então, por similaridades, você identifica com outro ser humano e por diferenças com outros animais que não sejam o homem, tá? Ou que seja um invertebrado, por exemplo, tá bom? Mas a questão da coluna vertebral também tem uma coisa bastante interessante no popular, né? Nas narrativas da coluna, né? A narrativa da coluna, por exemplo, muitas pessoas, o leigo, né, o que não estuda sobre a coluna, mas ele sabe identificar. Ele identifica simbolicamente, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, ela tem dor na vértebra. Então, a pessoa que não conhece pode falar carretel. É a identificação. Isso é uma coisa muito importante, pessoal da área da saúde, saber interpretar o que a outra pessoa está falando. Entendeu? Porque a outra pessoa não é obrigada, ela não fez o curso, ela não estudou, ela não é obrigada a definir que é uma dor numa vértebra da coluna cervical, tal e tal. Não, ela identifica a mesma coisa, o mesmo elemento, mas com outro nome. O importante é a gente tentar identificar isso. Então, como o carretel, a pessoa fala assim: ah, tô com a dor aqui nos carretel. Então, a gente identifica que isso seja uma vértebra, tá? Mas as narrativas de coluna, na verdade, a coluna vem acompanhando narrativas. Ela é uma forma de expressão bastante importante. Desde Cícero, antes de Cristo, Santo Ambrósio, eles associavam o termo gesto à modéstia da época, entendida como ideal de medida e o justo meio. Mas, uma coisa importante, a coluna acompanha esse gesto. Não que necessariamente coluna tem a ver com postura, postura tem a ver com coluna. Não, não tem nada a ver, tá? Tanto é que a coluna vertebral, ela identifica os vertebrados, mas não necessariamente o invertebrado, como uma formiga, não tem a postura, entendeu? Então, um carneiro, por exemplo, que é um vertebrado, ele tem postura e tem coluna. A formiga não tem coluna, mas tem postura. E por outro lado também esteticamente, a coluna ela faz a forma do corpo, ela ajuda na forma do corpo e nas expressões, ela acompanha as expressões. Então, por exemplo, quando Cícero falava lá antes de Cristo, que ele associava o gesto, né? O gesto, a modéstia. O gesto, a coluna está junto com esse gesto, tá? Uma outra coisa, assim, só para falar para vocês nas narrativas, né? Então, o Shakespeare, no ato um da cena um do Ricardo III, o Shakespeare, né? Que ele diz? Para agradar, né? Para agradar os amigos da corte, ele descreveu de forma fantasiosa Ricardo como sendo corcunda e sofrendo de escoliose. Olha aí, então ele falava: eu que sou toscamente esculpido, eu que sou privado de boa aparência, enganado pela dissimulada natureza, deformado, inacabado, mandado antes do tempo, a este mundo pronto apenas pela metade,
e mesmo assim tão disforme e fora de moda que os cães latem para mim quando passo por eles. Olha aí, o ato 1 da cena 1 de Ricardo III, falando do quê? Da escoliose. Escoliose, o Corcunda de Notre Dame, ele tinha uma, basicamente, ele tinha uma escoliose, né? Tá? Que e a escoliose é uma deformidade lateral da coluna, né? Mas, ainda nas narrativas, a coluna ela tem um gesto basicamente muito fálico também, né? Então, por exemplo, o símbolo vertical humano, esse símbolo vertical humano, ele remonta bem antigo do Djed, né? Djed, que é? É um dos símbolos mais comuns e mais encontrados na mitologia egípcia. Trata-se de um hieróglifo em forma de pilar, que representa estabilidade, é associado a Osíris, o deus egípcio do pós-morte, do submundo e dos mortos. O símbolo é comumente interpretado como sendo a representação da coluna vertebral do Osíris. Osíris, na mitologia egípcia, né? Ele era o deus dos mortos. Então, olha de onde vem essa expressão já, a coluna, ela se integra nessas narrativas. Além de que, como eu disse para você, para você que tá assistindo, a coluna vertebral ela tem um formato viril, né? Um formato fálico viril, né? Então essa viril verticalidade ela pode ser expressa em várias culturas, né? Tá? Por exemplo, nos totens, como vocês podem ver aí do lado direito, totem, né? O totem ele é uma representação do Pai, né? Assim como o Cristo Redentor, os altos edifícios, sinônimo de poder, né? Como a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, né? Então, ela é adotada, ela sempre foi muito adotada, tá? Como símbolo sagrado, adotada por tribo, por clã, por cultura, por cidade, por atividades, por expressões, tá? Então, essa questão da virilidade da coluna. Isso não quer dizer que a coluna ereta é só ereta, não. Nos vertebrados ela é horizontal também, mas ela não deixa de ser rígida, né? Rígida com mobilidade ao mesmo tempo. Aqui, como eu disse para vocês no começo, coluna e postura não necessariamente tem a ver. Porque, por exemplo, o gato ele é um vertebrado, ele tem coluna e ele tem postura. Ele tem uma postura corporal, uma postura dinâmica, assim como o nosso, a lesma aí, né? Que ela é um invertebrado, ela tem uma postura, ela tem uma circunferência corporal, mas ela não tem coluna. Então, necessariamente, o formato do animal tem a ver com a coluna, porque os invertebrados não têm coluna e têm um formato e também têm uma postura, tá? Então, desculpa, a coluna vertebral, ela vai acompanhar o design corporal de cada animal, o plano funcional de cada animal. Isso não quer dizer que a coluna humana é o produto final da evolução. Não. Cada animal tem um plano funcional e a coluna se adapta a esse plano funcional. Não necessariamente um é melhor que o outro. Tá? Então, por exemplo, não quer dizer que a coluna do ser humano é melhor que a do peixe. Não, a do peixe serve para o peixe, a do ser humano serve para o humano. Não necessariamente uma é melhor que a outra. Tanto é que se você for tentar nadar igual um peixe, você não nada. Agora o peixe andar também, ele não consegue andar. Então, a coluna, ela tem limites, né? Ela proporciona benefícios e não tão benefícios assim, porque ela é um elemento que acompanha a adaptação constante dos animais, né? Então, por exemplo, quando você pensa as hérnias discais do ser humano, devido à postura ereta também, né? As artroses, onde sobrecarrega mais, né? Isso não quer dizer que outros bichos também, que têm uma coluna horizontal, não tenha hérnias discais e tal. Então, ela tem os benefícios e as complicações, e as suas próprias limitações. E nenhum animal é melhor que o outro. Nenhuma coluna de um animal é melhor que a coluna de outro animal.
Então, a coluna vertebral ela acompanhou, né, desde os peixes, né, porque quais são os vertebrados? São os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, né, e os mamíferos. Então, lá 500 milhões de anos atrás, os nossos ancestrais resolveram sair da água para a terra, os primeiros tetrápodes, né, como a gente vê na primeira figura ali. Então, eles começaram a viver, os anfíbios, por exemplo, eles acompanharam esse viver da água e da terra, não necessariamente só na terra, não necessariamente só na água, né? Então, você pode ver que tem o sapo, ele pode ou alguns outros animais, eles vivem dentro da água e fora da água também, tá? Então, os primeiros anfíbios, eles começaram a adaptação, né, da própria coluna vertebral nas transformações das nadadeiras lobadas, né, que depois se tornaram membros, tá? Aqui a gente vê aqui desculpa, eu vou colocar, inserir aqui, nessa região aqui, como vocês podem ver, ó, tá? Aqui, tá? Aqui é a coluna do sapo. Então, o sapo ele tem uma coluna com basicamente no máximo 9 vértebras. A cobra tem, que é um réptil, já tem quase 400 vértebras, tá? A ave, ela tem uma coluna mais leve devido ao voo e ela tem mais vértebras cervicais do que o ser humano, do que qualquer outro. As aves podem chegar a ter 15 a 20 vértebras cervicais, que são as vértebras do pescoço. Tanto é que e também a disposição da cabeça com a coluna vertebral da ave, uma ave, por exemplo, uma coruja, ela pode rodar a cabeça 270 graus. O homem não chega a 190, porque a disponibilização do osso occipital, que é único na ave. Então, ele forma um pivô e a coruja, por exemplo, ela roda bastante. E outro vertebrado são os mamíferos. Né? Os mamíferos, que também têm uma coluna vertebral, na maioria dos mamíferos, que tem 7 vértebras cervicais, exceto o bicho preguiça, né, e o peixe-boi, que não tem 7 cervicais. A maioria dos mamíferos tem cervicais. Aqui, o mamífero primata, né, o homem, a coluna do chimpanzé em relação à coluna do homem, ela tem uma curva só, uma curva mais cifótica aqui, né? E a coluna do ser humano, ela tem mais curvas, né? Por que isso? Porque quando essa relação da coluna lombar com o sacro, no chimpanzé, ela é mais horizontalizada. No ser humano, ela é mais diagonal, né? Ela faz um ângulo importante, que esse ângulo joga para frente, para você não cair para frente. Foram criando que é a coluna lombar, a lordose lombar, a cifose torácica, a lordose cervical, tá? A criança, quando ela está dentro da barriga da mãe, ela é uma curva só, ela é uma cifose só. Depois que ela nasce, ela vai criando as outras curvas que são compensatórias à original, que é a cifose. Então, ela vai criando a lordose cervical, depois ela vai ficando em pé e vai criando, né, a lordose lombar. Aqui, vocês podem ver aqui, né? Acho que dá para ver bem aqui. Aqui são os primatas, né? E as colunas dos primatas. Então, por exemplo, você pode ver o chimpanzé, ele tem, além da coluna, ele tem uma pelve mais comprida, assim como o gorila também tem uma pelve mais comprida, o ser humano tem uma pelve mais larga. A curva, ó, tá vendo? O ser humano ele tem mais curvas do que, por exemplo, o gorila, tá? Porque o ser humano ele tem uma postura e locomoção ereta. O gorila ele anda, mas é uma locomoção facultativa. Ele anda, tá? Ele não mantém isso, tá? Ok? Isso é bastante importante a gente atentar para esse detalhe. Aqui, ó, as costelas, né? As costelas do gorila, as costelas do ser humano, tá? Então é isso. Aí, então, a gente vai falar sobre coluna vertebral, vamos falar sobre vértebras, né?
tá? Então, como eu falei para vocês, como todos os mamíferos, exceto o bicho preguiça e o peixe-boi, tem 7 vértebras cervicais. Essas 7 vértebras cervicais, por exemplo, ou outras vértebras que a gente está falando, mais especificamente na cervical, queria colocar aqui, elas são 7, mas com tamanhos diferentes, né? Por exemplo, a girafa, ela tem 7 vértebras cervicais, assim como o camundongo tem 7 vértebras cervicais, mas as vértebras da girafa são maiores do que a do camundongo ou do ser humano também, tá? Então as vértebras, elas têm disposições diferentes, disponibilidades diferentes na coluna, né? Elas são especificamente para determinada função da coluna. Tem as vértebras que são típicas, que são atípicas. As vértebras atípicas do ser humano é a primeira, que é o atlas, a segunda, que é o axis. Pode-se dizer que as vértebras de transição entre C7 e T1 são classicamente não são atípicas, mas elas são diferenciadas, assim como a de T12, torácica 12, para lombar primeira, tá? E assim sucessivamente. Eu gostaria de falar também aqui que a coluna do ser humano, ela é dividida em cervical, torácica, lombar, sacral e coxígena. Nos outros vertebrados, ao invés de falar coxígena, a gente fala caudal, tá? Então, como todos os mamíferos, exceto o bicho preguiça e o peixe-boi, a girafa tem 7 vértebras no pescoço, né, cervicais, tá? Então, ela pode chegar 30 centímetros de comprimento, tá? Então, pode chegar a 2 metros. Então, só para a gente colocar aqui, o tamanho das vértebras cervicais da girafa são 7, do camundongo são 7, tá? Mas um é maior que o outro, mas a maioria dos mamíferos tem 7 vértebras cervicais, tá? Aqui, ó, uma vértebra diferenciada que eu falei, que é o atlas. O atlas é uma vértebra que se articula com o axis, que é a segunda cervical, e com o processo occipital da cabeça, tá? Então, aqui a disponibilização aqui, ó, da coluna do cavalo, por exemplo. O cavalo tem em torno de 18 vértebras torácicas, tá? E o ser humano tem 12. Mas então, vocês veem a disponibilização. Por exemplo, um cavalo em pé, a coluna é basicamente, principalmente a torácica, ela é em sentido horizontal. O ser humano em pé, ela é em sentido vertical. Então aqui dá para vocês perceberem o atlas aqui, que é o primeiro, né? Esse aqui é o primeiro, a primeira vértebra cervical, que ela se articula aqui com o processo occipital, tá? E aqui a gente tem o forame magno. O forame magno é o que vai definir se um animal é bípede ou é quadrúpede. Ele ajuda nisso, né? Aqui, ó, o forame magno. O forame magno, por exemplo, do chimpanzé, ele é mais posteriorizado, enquanto que do homem ele é mais centralizado. Daí advém a postura ereta do homem. Isso aqui é uma orca, né? A orca é um mamífero também, e também, só que a orca ela tem uma fusão bastante importante aqui entre o atlas e o axis para estabilizar a cabeça nos mergulhos. Tá? É diferente, por exemplo, da ave. Aqui, ó, que é no ser humano. Aqui é o axis e o atlas. O movimento de rotação da cabeça é feito aqui nessa região aqui. E o movimento de flexão e extensão é feito entre o atlas e o occipital. O occipital ele tem uns côndilos convexos que vão se articular com as massas côncavas, com as regiões côncavas do atlas, que vai permitir o movimento de flexão e extensão, que é, por exemplo, você fazer assim com a cabeça, né? Tá? E a rotação, você olhar para o lado, olhar para o outro, é feito aqui, ó, nessa região aqui, devido essa ligação do dente que se articula com o atlas. O atlas, ele não tem corpo, né, corpo vertebral. O axis já tem um corpo vertebral e tem um dente que caracteriza ele, né, e dá um movimento de rotação. Uma coisa importante também para a gente falar sobre coluna e vértebras os centros vertebrais que vão direcionar os movimentos, né? Então, por exemplo,
A gente pensando nos discos intervertebrais do ser humano, a gente pensa mais ou menos, né, nesse modelo de centro, né? Que é o ancélico, tá? Que é o modelo dos mamíferos, basicamente. Os anficélicos, que são basicamente dos peixes. Você vê a parte, são côncavas, né? Parte côncavas, côncavas com côncavas, que dá mobilidade ao peixe também, tá? Aqui a opistocélica, né? Aqui, ó, que os anfíbios, répteis, e as heterocélicas, que dá bastante movimento também ali para as aves, tá? Então aqui, ó, uma vértebra, o anficélico do peixe, dá para perceber igual lá, né? Tá? Aqui e aqui é uma célica do ser humano, achatado, ó, aqui, com um disco aqui, tá? Entre uma vértebra e outra. Então esse aqui é o disco intervertebral, aqui é uma vértebra, aqui é a apófise espinhosa, apófise transversa, pedículo, forame. Bom, pessoal, agora na nossa primeira aula é só uma questão da introdução que eu gostaria de dizer para vocês que a coluna não é só carne e osso, né? A coluna ela é uma narrativa, e também, além dela ser uma narrativa, ela expressa o corpo de todos os vertebrados, né? De uma maneira ou de outra, por exemplo, no cavalo, a coluna ela é disponibilizada de um jeito, no sapo ela é de outro jeito. Número de vértebras, o sapo da cervical tem 9, na coluna inteira o sapo tem 9, tá? O ser humano tem 33, tá? A serpente pode chegar a 400 vértebras. Os segmentos cervicais são diferentes também, dependendo da função de cada animal. Por exemplo, a orca, ela tem uma fusão, ela tem o pescoço curto e tem a fusão das primeiras vértebras cervicais para a questão do mergulho, né? Para proteger a cabeça. A coluna cervical da ave, né? Ela pode chegar até 15, 20 vértebras cervicais no auxílio do voo, tá? E algumas fusões, como o sinsacro, que a gente vê na ave também, a quilha, né, que a gente vê nos frangos, você vê que ele tem um peito, né, aquela quilha também tem a ver com a ave, lembrando que nem toda ave voa, né, a galinha não voa, né, entendeu? Mas o importante agora na introdução, depois a gente vai especificar mais as questões das vértebras do atlas, do áxis, mas por enquanto a gente vai só finalizar com a narrativa aí do João Guimarães Rosas. Tu me dizes ultimamente que estás a amar ardentemente até o mais profundo do seu ser. Ora, há algo mais profundo do que no ser humano do que a medula, esse réptil escorregadio que conduz nossos prazeres. Pois então, apaixonado, dou-te um conselho. Cuide bem da tua coluna, pois senão há de evaporar-se o teu amor. Cartas a um amigo com lombalgia de Guimarães Rosa, 1908 a 1967, no livro Grande Sertão Veredas. Um grande abraço, até a próxima aula sobre coluna vertebral. Obrigado.